aviãozinho, chamando mais pessoas. 3 minutinhos nós vamos iniciar, hein? Chama todo mundo pra cá. Sejam bem-vindos. Oi, Rabi, seja bem-vinda. Oséia, seja bem-vindo. Doutora Miriam. Vamos mandar no aviãozinho 3 minutinhos para chamar mais pessoas. Deus vai falar contigo, hein? Espírito Santo vai te pegar. Você vai começar a decifrar todos os sonhos aí que você tem, acha estranho, se é de Deus, se não é de Deus. Vai descobrir na live de hoje. Deixa eu mandar uns aviões aqui. Chama todo mundo pra cá. Estou me afogando em ti. Mandando aviãozinho aí. 2 minutinhos para convidar mais pessoas para estar aqui com a gente. Vai ser bênção, hein? Será, gente, que quando eu tô sonhando é Deus que tá falando comigo? Será que é Deus mesmo? Será que não é outra coisa? Como é que eu vou saber, hein, gente? Não perde a live, fica aí até o final, hein? E vai chamando mais pessoas para estar aqui conosco. Vai chamando, nós vamos orar também. Vamos orar hoje no final por cura. Muita gente me pedindo oração por cura. E nós vamos orar no final, hein? Vocês vão colocar os pedidos aí, o nome das pessoas. Nós vamos fazer uma intercessão forte aí. Eu creio no Deus de milagres, gente. Você vai receber também com fé. Para que Deus visite cada uma dessas pessoas que você vai colocar o nome aqui pra gente orar. Vamos mandar no aviãozinho. Mais 2 minutinhos a gente inicia. Vou aumentar o som enquanto você vai chamando mais pessoas aí. Não quero só emocionar. Vai chamando mais gente pra cá, gente. Toda quarta-feira nós estamos aqui às 19 horas com uma palavra que sai direto do trono do Senhor. Creia, receba que Deus vai falar contigo, hein? Quero mergulhar. Mais 1 minuto. Curioso oceano. Estou me afogando em ti. Vai chamando todo mundo pra cá. No Instagram não tá avisando o povo, então vocês vão me ajudar compartilhando. Dentro de mim, estou me afogando em ti. Karina, querida, saudade de você. Seja bem-vinda. No oceano, dentro de mim, estou me afogando em ti. Glória a Deus. Deus é bom, gente. Vamos iniciar nossa live, ainda dá tempo. Vamos botar aviãozinho aí pra todo mundo, gente. Sabe aquelas pessoas também que sonham muito e ficam contando sonho? Agora é a hora, hein? Chama pra cá pra gente descobrir se o que essa pessoa tá tendo é realmente sonho de Deus. Como é que a gente também decifra esses sonhos que Deus traz pra gente, né? Porque às vezes parece que são coisas meio estranhas, assim, que a gente recebe de Deus, né? Como é que eu vou saber o que Deus tá querendo falar comigo nesses sonhos? Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que Deus me permitiu, tem me permitido ainda, né? Viver. Agora eu tô me achando aqui, tô com a minha luzinha aqui, Kit Lives. Nós vamos ficar iluminados aqui, ainda mais. Em nome de Jesus. E eu vou compartilhar com vocês. Também já fiz aí várias aulas sobre sonhos, é algo que me interessa muito, porque eu sempre sonhei muito, né? E foi quando eu comecei a entender que Deus falava comigo nesses sonhos, eu queria saber mais, né? Quantas oportunidades a gente perde por não saber que Deus está falando com a gente? Nós estamos com um soaking de fundo aí do nosso querido Rafael, violinista, que está lá no nosso grupo Momento da Hospitalidade Cristã. Rafael, meu querido, ele tem, gente, um canal no YouTube e ele começou a fazer soakings no canal dele, com o violino dele tremendo. Então, é músicas para você colocar enquanto você medita, enquanto você lê a Bíblia. Eu te convido a visitar o canal dele. Eu vou colocar na legenda depois do vídeo aqui da live para vocês entrarem lá, tá bom?
Então ele fez uma parceria aí com o Momento Hospitalidade Cristã, e aí esse Soakings de fundo a partir de agora é do querido Rafa, que já abençoou muita gente aqui no canal, né? No Instagram. Gente, vamos orar então. Põe a sua mão aí em posição de receber. Já vim ungidona já estava na tarde da bênção na minha igreja, ministrei uma palavra lá e já vim cheia do Espírito Santo para essa live. Então recebe ele aí. Põe a sua mão em posição aí de receber, porque eu creio que o poder do Senhor já está agora junto de nós. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus em cada um dos lares. E o que você tiver aí no seu coração, pedindo para Deus, que seja pedido de oração, de cura, restauração, que seja algo que está atormentando a sua cabeça, eu quero declarar que agora, em nome de Jesus, seja desfeito e que você comece a sentir a partir de agora a presença do Espírito Santo de Deus. Eu obrigada, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, que seja você, Pai, falando através dessa live, que o Senhor possa me impedir se sair alguma coisa que não vier de Ti, Pai, que seja unicamente você o direcionador dessa live. Eu creio que a partir dessa live, Pai, as pessoas vão começar a prestar mais atenção nos sonhos que elas têm. E você vai poder usar como um canal ainda mais forte de comunicação com elas, assim como tem sido comigo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ainda dá tempo, hein? Vai mandando aviãozinho aí, vai chamando o povo pra cá. Quem tá aqui pela primeira vez, toda quarta-feira às 19 horas, nós temos uma palavra poderosa de Deus pra sua vida. Seja bem-vinda, Luísa, minha aluna nova. Gente, você já deve ter tido, né? Algum sonho aí. Um sonho bom, um sonho ruim, né? Que a gente tem de vez em quando. E quando a gente tem esses sonhos, a gente fica encucado. Gente, será que é sonho de Deus? Será que Deus falou comigo nesse sonho? O que a gente faz? Ô, Júlia, coraçãozinho. O que a gente faz geralmente quando a gente sonha com alguém? A gente corre, liga pra pessoa. Eu tive um sonho assim com você. Já vai logo querendo contar o sonho pra pessoa e já tomando como certeza que a gente recebeu um sonho de Deus. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então nós vamos falar aqui nessa live sobre isso. Sonhos. Como saber se é Deus falando com a gente nesse sonho, se é realmente um sonho de Deus, ou se é algo da nossa mente, né, que está projetando, ou se é algo ainda, né, do outro lado que não é Deus, que está querendo causar confusão na cabeça da gente, para que a gente pegue um rumo errado do que Deus está direcionando a gente. Então, sonhos é algo muito sério, gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Na Bíblia, existem várias passagens que relata Deus falando, né, com as pessoas através de sonhos. Eu escolhi alguns. Lá em Gênesis 41, de 15 a 16, fala assim: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Olha só, nesse versículo fica muito claro, né? Que Deus fala sim com nós através de sonhos. Pode falar. O que o faraó fez? Aí tem lá a passagem, né? Que vai de Gênesis 41, de 17 a 20. Em que o faraó contou o sonho dele, em que ele se via de frente à margem do rio e subiam 7 vacas gordas e logo após outras 7 vacas feias e magras. E que as vacas magras comiam aquelas vacas gordas. E depois o faraó teve o mesmo sonho, só que eram com espigas. Então Deus deu o discernimento do que era esse sonho para José interpretar o sonho do faraó. Aí lá em Gênesis 41, 26, 28 fala assim: as 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. E esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Então, como vocês podem ver aqui nessa passagem, ele interpretou um sonho, né? A comunicação que Deus trouxe para o Faraó. Mas, por que Deus ele pode usar os sonhos como um canal de comunicação? Gente, vamos parar aqui para pensar. A gente tem uma vida corrida. A gente
a maioria das pessoas não consegue parar 10 minutos para fazer um devocional e ouvir a voz de Deus, né? Eu já falei muito aqui nas lives como meditar e ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas não têm essa disciplina. E qual é o melhor horário para Deus vir falar com a gente? É o horário que a gente está dormindo. Por quê? Porque a cabeça desliga, você não está ali distraída no seu dia a dia com os seus afazeres. Então é uma ótima oportunidade, sim, para Deus vir falar conosco e dar algum recado. Então por isso que Deus vem falar conosco através de sonhos com muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são agitadas. Eu sou a prova disso, né? Eu sou muito acelerada, tanto é que quando eu vou dormir, gente, eu ponho a mão na minha cabeça, acho que eu já contei isso aqui, e eu falo: Senhor, desacelera a minha mente para que eu possa dormir tranquila, em nome de Jesus. Eu fico orando na minha mente para ela desacelerar. Então é onde Deus vem muito forte. Eu tenho sonhado muito, muito, assim, é difícil um dia que eu não sonhe, né? E sempre com esse discernimento, é Deus falando comigo ou não? Então é um ótimo momento, digamos assim, para Deus trazer orientações sobre o que Ele tem para nossa vida. Então fica ligado aí. Nós temos que só que tomar cuidado, gente, para não sermos enganados, né, nos nossos sonhos, porque nem todo sonho vai ser de Deus. A nossa mente, ela produz sonhos também. Vamos lá? Fecha os seus olhos aí. Eu quero que você imagine. Fecha os olhos e imagina aí. Imagina uma criança num balanço. Fecha os olhos e imagina. Para de comentar aqui agora. Imagina uma criança num balanço. Imagina essa criança balançando. Agora imagina 2 crianças balançando. 3 agora. Agora imagina um balanço grande. 4 crianças balançando. Eu tenho certeza que todo mundo viu. Quem fechou o olho e fez a dinâmica aí, viu essas crianças balançando. Por quê? Porque a nossa mente é poderosa, ela produz aquilo que a gente gostaria de imaginar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes no seu dia a dia você pode passar por algumas situações e você desejar algo e aquilo ficar na sua mente, e aí aquilo vai ser reproduzido em que momento? Na sua mente, quando tudo se acalma e para, na hora que a gente vai dormir. Então, nem sempre vão ser de Deus, né? Freud, por exemplo, eu não sou da área da psicologia, né? Mas eu fui pesquisar, né? O Freud, gente, ele traz como teoria, né, que os sonhos são feitos de uma combinação entre o que ele batizou de resíduos diários, que são os elementos do cotidiano recente, aquelas coisas recentes que a gente passou no nosso dia a dia, e o material profundo que o nosso subconsciente vai começar a liberar. Segundo a teoria, o que é esses sonhos que a mente produz? São elementos reprimidos, como desejos e temores que nos envergonham ou que nós temos vontade de viver, né? Como nós não somos capazes de racionalizar e verbalizar esses desejos, né, que são oprimidos, eles acabam sendo projetados aí como uma válvula de escape no nosso imaginário quando a gente está sonhando, tá? Então, pode ser a mente produzindo, tá? Mas, né, embora há quem não acredite em sonhos, que Deus fala com a gente nos sonhos, eu quero falar pra você como é que a gente justifica, então, coisas que a gente sonha e acontecem. Será que é a nossa mente mesmo, né? Eu tenho vários exemplos, eu vou dar um só, sem citar nomes, né? Mas também poderia citar também que não tá por aqui, não tá nas minhas redes sociais. Vou dar um exemplo. Um tempo atrás, eu estava sonhando insistentemente com uma cobra e um lobo preto. E eu via tanto a cobra como o lobo preto, que são 2 animais muito perigosos, eu via eles como se fossem animais bonzinhos, animais de estimação nesses sonhos. E eu via os 2 juntos, só que eles sempre estavam se olhando, se estranhando, mas olhavam para mim com um olhar de: ah, sou seu amiguinho, sou bonzinho. Todos os sonhos que eu tinha com essa cobra e esse lobo era dessa forma, gente. E aí eu comecei a pedir discernimento para Deus. Senhor, de novo esse sonho com esses 2 aí, o que é isso? E aí era um alerta que Deus estava me dando. Deus me trouxe isso muito forte no coração, que era um alerta e que aquilo eram 2 pessoas disfarçadas de bom, mas que na verdade de amigo, mas que na verdade eram algo que traria algo ruim para minha vida. E aí, gente, olha que incrível, como Deus é maravilhoso. Eu comecei a orar e pedindo para Deus: faça com que eu reconheça
reconheça essa situação. Quem são essas pessoas? No momento que isso acontecer, Pai, para que na hora eu reconheça. Gente, e aí aconteceu uma situação em que na hora tinha duas pessoas exatamente se fazendo assim, de amigas minha, mas as duas não se gostavam nos bastidores, tá? Não se gostavam nos bastidores, se estranhavam, e uma denegria, não, uma pessoa, tá? Não vou falar se é homem ou mulher. Uma pessoa denegria a outra nos bastidores, mas pra mim se faziam de maravilhosos, de que eram meus amigos e que eu deveria tomar partido de algum lado. E aí na hora eu vivi uma situação que Deus me revelou, que um era o lobo e o outro era a cobra. Falei, caramba, meu sonho. Se eu não tivesse discernimento, que era um sonho que Deus me alertou, eu poderia entrar numa fria, gente, que vocês não têm ideia, a fria que eu ia me enfiar. Mas na hora eu reconheci que era as pessoas do alerta do meu sonho e eu não fui nem pra A nem pra B. Eu dei um tchau para os dois lados e fui reto. Fui reto! E eu fiquei assim dias glorificando a Deus. Depois teve uma outra situação em que as máscaras caíram e eu falei, opa, agora o lobo mostrou que é o lobo e a cobra mostrou que é a cobra e Deus me mostrou antes e eu fui embora. Então, gente, tem que ficar muito atento, porque Deus vai mostrar. Se for um sonho dele e é algo que você não está sentindo bom no sonho, é alerta, fica esperto. Lá em Mateus 1, de 20 a 21, tem uma passagem que fala assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aqui um exemplo claro de um sonho que foi cumprido, que Deus mandou o recado através do sonho, né? Em Joel 2:28, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Olha só, Deus já nos falando que Ele iria falar com nós através de sonhos, através de visões. Em Números 12:6 também diz assim: e Ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a Ele me revelo em visões, em sonhos falo com Ele. Então tem pessoas também que são escolhidas pelo Senhor para trazer grandes revelações através dos sonhos e das visões que o Senhor entrega. Nós temos que ter em mente também, gente, que além da nossa mente poder produzir um sonho e a gente crer que é de Deus, eu vou dar um exemplo muito claro que eu ouvi esses dias, muito claro. Uma pessoa teve um sonho que uma outra morreu no sonho, e essa pessoa foi com tudo em cima dessa pessoa que estava no sonho morta. Com tudo, você vai morrer, Deus me mostrou, e papapá, papapá. Gente, imagina, você receber uma revelação como essa, que Deus falou com você em sonho, que fulano vai morrer, e você vai lá e conta pro fulano. Como é que iria ficar a sua cabeça se você fosse esse fulano que estava no sonho? Para pra pensar. Você não ia fazer mais nada nessa vida. Foi assim que essa pessoa recebeu essa notícia dessa pessoa que falou que era um sonho de Deus. Ela recebeu a notícia de que ela ia morrer, porque Deus revelou para ela no sonho. E essa pessoa não quis fazer mais nada na vida. Essa pessoa ficou 3 dias sem ir no trabalho. Essa pessoa ficou depressiva dentro de casa. Essa pessoa pegou uma grana que tinha na poupança e começou a fazer coisas de doações assim. Ficou enlouquecida, tá? Conclusão. Tá aí, vivinha. Tá bom? Isso já tem muito tempo. Tá aí, vivinha. Então, assim, se Deus pode falar isso, trazer um sonho que alguém vai morrer pra você, sim. Mas se Deus trouxer pra você, qual é o seu papel? Orar pela pessoa. Porque se Deus revelou pra você, meu querido, é porque Deus está te levantando como intercessora na vida daquela pessoa. Então, cuidado, porque ao você entregar isso daí pra pessoa, você pode trazer
você pode trazer desgraça para a vida da pessoa, você pode trazer terror para a vida da pessoa. Então a gente é levantado quando a gente tem sonhos desse tipo, é porque Deus está nos levantando para orar pela vida da pessoa, como um alerta, tá? A gente só entrega sonhos desse tipo, sonhos muito ruins, quando tem um direcionamento do Espírito Santo para fazer isso. E aí tem que ser pessoa com muita intimidade com o Espírito Santo para saber identificar. Então, se você não tem, eu te aconselho, não entregue. Ore pela pessoa, porque você pode entregar achando que tá dando um recado de Deus e fazendo um bem para ela, e você pode elevar ela pro lado oposto, e isso não ter sido de Deus, ter sido uma estratégia do próprio diabo para você entregar esse sonho de que ela ia morrer e ela ficar desnorteada. Então isso é muito perigoso, gente. Nós temos lá em Jeremias 23, de 25 a 26, que fala assim: ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, eu tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Olha o que esse versículo fala, que tremendo. Então a pessoa teve um sonho da mente, já acorda, eis que diz o Senhor, eu sonhei isso, já vai logo entregando, falando que é um sonho de Deus. Cuidado, eu não entrego sonho nenhum meu, gente, se eu não tiver um discernimento, eu fico alguns dias maturando aquilo, tá? Jeremias 23 a 32 diz assim: sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos. Olha o que Deus está falando, gente. Declara o Senhor. Eles o relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo. Declara o Senhor. Olha só, muitas pessoas são usados pelo lado oposto para ser falsos porta-voz de sonhos que Deus entregou. E aí Eclesiastes 5:7, olha só, para fechar. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Essa é a palavra-chave quando você for ter um sonho. Acorda, eu anoto tudo. Ou eu anoto, ou eu pego meu celular na hora, quando eu tô com preguiça, e gravo um áudio. Eu sonhei isso. E aí eu fico pedindo pra Deus temor. Não posso tomar ainda nenhuma atitude sem saber se isso é realmente de Deus. Então tenha temor. Porque você pode passar isso pra frente pra alguém e falar, eu sonhei isso contigo. Tenha temor, tenha certeza antes de entregar. Como é que eu vou saber, então, se os meus sonhos são de Deus, né? A pergunta que todo mundo aí quer saber. Tô me achando aqui, ó, gratidão com a minha caneca. Pontua aí. Eu fiz algumas etapas. Primeiro, é o que eu falo em todos os vídeos que eu faço aqui, live, né? Como é que eu sei se o sonho é de Deus? Primeira coisa, como é que tá a sua vida com Deus? Esses dias uma pessoa veio e me falou assim, Verusca, eu recebi de uma pessoa um sonho assim, será que é de Deus? A primeira pergunta que eu fiz pra pessoa, como é que tá a vida dessa pessoa que te entregou esse sonho com Deus? Ah, não tem ido muito no culto, não tem feito os devocionais, ponto. Será que é de Deus mesmo? Uma pessoa que não tá tendo um relacionamento com Deus, receber um sonho desse, tá meio estranho, e não que Deus não possa falar, possa, mas Deus vai usar os seus filhos que têm mais relacionamento com Ele, gente, é óbvio, né? Que o canal de comunicação fica limpinho. Então, olha só, como é que tá a sua vida com Deus? Se você tá buscando a Deus, tá fazendo o seu devocional todo dia, né? Tem tido um momento de comunhão com Deus diário, gente, é uma grande possibilidade de sim ter sido um sonho de Deus, porque você tá em comunhão com Ele. E quando nós estamos em comunhão com Deus, o inimigo, ele é bloqueado. A chance, é como se criássemos aqui, ó, uma bolha em volta da gente. A chance dele conseguir entrar e colocar algo na nossa cabeça, no nosso imaginário, não é tão fácil assim quando nós estamos em comunhão com Deus. Porque a Bíblia fala que tem anjos do Senhor acampados ao nosso redor quando nós estamos em comunhão com Ele. E esses anjos, eles vão nos proteger desses ataques de colocar algo na nossa mente. Então, se você está em comunhão com Deus, você já começa a pensar, eu estou em comunhão com Deus, grande possibilidade desse sonho não ser mente, não ser o diabo e ser o próprio Deus falando comigo. Segundo,
Se for sonho de Deus, gente, você acordou, anotou, presta atenção no que eu vou te falar, porque isso, assim, eu tenho percebido cada vez mais. Quando é um sonho da mente, você acorda, mesmo que você anote, você não vai ficar lembrando dele. Acabou, esqueceu. Você pode chegar no final da noite e falar assim, nossa, o que foi que eu sonhei mesmo? Não vai vir de jeito nenhum. Por quê? Porque acabou, a mente produziu, foi pro mar do esquecimento, eu falo, né? Se você ficar lembrando desse sonho, desconfia. Por quê? Porque Deus, ele vai trazer na nossa memória, porque ele quer te dar um recado, gente, então ele vai ficar te lembrando. Então o que você vai fazer? Acordou, teve um sonho, anotou, ora, Senhor, se isso foi você conversando comigo, eu clamo a Ti para que você traga esse sonho, continue trazendo esse sonho à memória e que você me traga um discernimento do que esse sonho representa. O que é isso? Porque às vezes a gente acorda, a gente lembra do sonho, mas a gente não sabe o que Deus quer dizer com aquele sonho. Como eu contei do lobo e da cobra, que eu fui entender 3 dias depois que aquilo era um alerta, Deus ficou trazendo na minha memória, e aí eu comecei a entender. Aí quando veio a situação, eu identifiquei quem era o lobo e quem era a cobra, na hora. Então assim, você vai orar e vai pedir discernimento para Deus. Gente, tem coisas que às vezes Deus vai maturar durante a semana. Por exemplo, você está assistindo algo na TV e aquilo que você está assistindo traz uma resposta do sonho. Olha que loucura. Ou você está lendo a Bíblia, tem uma resposta lá de mais uma parte do sonho. Então Deus vai trazendo isso através do Espírito Santo aos poucos. Por isso que a gente acorda, ora e pede discernimento se é um sonho de Deus, tá? Como que eu vou interpretar esse sonho? Isso é o mais difícil, né? Todo mundo que tem um sonho, né? Vocês viram aí o sonho das vacas, depois das espigas, né? O sonho do faraó que José interpretou, que eu falei aqui no início da live. Você já imaginou, gente, você receber um sonho desse? Quando eu leio esse versículo, eu fico pensando, meu Deus, eu não entendi isso, que é isso nunca. Mas por quê? Porque ele teve a revelação do Espírito Santo. Nem ele, em sã consciência, ia conseguir interpretar um sonho como esse. Então não é a gente que interpreta. É o Espírito Santo que traz as coisas mais loucas que você não imaginar, ele vai trazer pra gente, vai revelar o que Deus está querendo dizer com aquele sonho. Então a primeira coisa, como é que eu faço para interpretar esse sonho? Primeiro você vai ver se esse sonho, gente, ele está de acordo com a palavra de Deus. Então isso, se você não é uma pessoa que não lê muito a Bíblia, você nunca vai saber, né? Se está de encontro com a palavra de Deus ou não. Tá de encontro com a palavra de Deus, né? Como eu sempre conto as histórias, eu gosto muito desse exemplo, né? Você é uma pessoa solteiro ou solteira e Deus traz um sonho pra você que você vai casar com uma pessoa que já é casada. Gente, isso é um sonho de Deus? Tá em sintonia com a Bíblia? Claro que não. A Bíblia não vai destruir Deus não vai destruir outra família pra você casar com o homem ou com a mulher lá que Deus mostrou no sonho que já é casado. Então, não tem a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus, não segue os princípios, foi sua mente ou foi coisa do diabo mesmo querendo implantar uma tentação aí na sua cabeça, tá? Então confronta com a palavra de Deus o que esse sonho tá falando, tá mostrando. Qual era o sentimento que você tinha nesse sonho? Você quando acordou, você tinha um sentimento bom ou você tinha um sentimento ruim? Você vai se apegar a esse sentimento. A primeira coisa é o que a gente sente no sonho. Eu não senti uma coisa boa, senti uma coisa estranha. Então você já fica alerta. Porque às vezes Deus está te dando um alerta aí para você ficar esperto. Ah, não, eu senti uma paz. Eu senti uma coisa boa, né? Esses dias, vou contar aqui outra para vocês. Eu fico entregando tudo minhas coisas aqui para vocês, né? Um tempo atrás eu oro, né, gente? Pelo meu varão aí de Deus, né? Pelo meu homem de Deus. Oro para que Deus traga a pessoa certa, né? Para que Deus traga a pessoa de acordo com a vontade dele, com os princípios que hoje eu acredito, né? Que Deus tem que ter Deus em primeiro lugar na vida. Então, assim, eu oro, né? E esses tempos atrás, gente, e eu peço sinal para Deus também, tá? Já contei isso aqui para vocês. Não vem qualquer um me enganar, não, porque não consegue. Então, assim, esses tempos atrás eu falei pra Deus, eu fui dormir, eu tava assim tão angustiada, eu falei pra Deus, Deus, eu queria sonhar com o meu homem de Deus essa noite. Pois, gente, eu sonhei, vocês acreditam? Deus me mostrou tudo dele, menos o rosto.
mas eu ainda vou dar esse testemunho aqui pra vocês. Eu não via o rosto, eu falei, Senhor, mas ele era exatamente a forma que eu venho pedindo pra Deus. Eu falei, caraca, Deus não me mostrava o rosto da pessoa. Eu falei, como assim, Deus? Que mistério é esse? Por que não quer me mostrar quem é ou como que ele vai ser, né? Então, assim, mas eu senti o quê? Eu senti uma paz e uma alegria tão grande nesse sonho que quando eu acordei sorrindo e eu fiquei o dia inteiro rindo. Era como se Deus tivesse me mandado, tipo, um presente. Acalma o seu coração, que ele vai chegar no tempo certo e você vai sentir que é de Deus, né? Então, assim, a gente tem que ver o sentimento. O que eu senti nesse sonho, né? E aí eu ainda ri muito, por quê? Porque ele tava nesse sonho com uma mochila nas costas. Eu falei, pensa se não é a minha cara, né? Junto com uma mochila, os dois mochileiros por aí. Eu falei, é bem coisa de Deus mesmo, né? Deus não vai trazer... Deus vai trazer o quê? Pessoas com o mesmo propósito, né, gente? Eu tenho chamado para as nações, Deus vai me trazer uma pessoa que tenha o mesmo chamado. Ele não vai me trazer uma pessoa que vai ficar enraizada num lugar, né? Porque se eu tenho chamado para nações, não vai dar certo. Então você tem que orar pedindo para que Deus te traga o mesmo propósito. E Deus me trouxe nesse sonho dessa forma, mostrando que o propósito também vai estar alinhado e eu também posso e creio. Gente, depois, quem estava neste sonho? Quando eu acordo, né, eu anoto tudo, detalhes, quem estava nesse sonho. Às vezes tem pessoas que a gente não conhece e vão estar lá nesse sonho. E como, por exemplo, eu já tive sonhos, quando Deus começou a trabalhar muitos sonhos comigo, eu fiquei uma semana, isso foi começo do ano passado, quando eu comecei a ter revelações, né, dons do Espírito nessa parte de profecias, bem no iniciozinho, Deus me deu assim, me fez experimentar várias áreas do profético, e uma deles foi os sonhos, que eu tive uma semana de sonhos, eu contava muito com a minha família esses sonhos, cada dia eu sonhava com uma pessoa diferente, que eu nunca vi na minha vida, tá? Então, assim, tinha sonhos em que eu via a pessoa e a pessoa me falava o nome e o sobrenome. Olha que loucura. Eu acordava desesperada, eu já ia pro Google. Nunca achei nenhum, gente. Mas, assim, eram sonhos cabeludos. E aí Deus me trazia pra quê? Pra orar por essas pessoas que estavam nesses sonhos. Deus me levantou nessa semana como intercessora. Todo dia eu sonhava com uma pessoa diferente, gente. Sonhei com pessoas de outras nações. Então você tem que prestar muita atenção. Quem tá no seu sonho? Pode ser alguém que você não conhece. Pode ser que você tá conversando com alguém nesse sonho e tem uns 3 atrás, assim, tipo assistindo uma conversa. Presta atenção, anota, né? Pede para Deus te dar discernimento, porque às vezes Deus traz um sonho a essas pessoas que a gente nunca viu na vida para que a gente seja levantado como intercessores, como aconteceu comigo. Eu já fiquei sonhando assim com crianças, com pessoas mais velhas, e eu levantava, né? Eu lembro que eu levantava e falava com a minha mãe, para as minhas irmãs, gente, hoje eu sonhei com a fulana de tal, ela deu um nome, e elas oravam junto. Eu colocava a família como intercessora. Eu falei, ela tá num mar de depressão, Deus me mostrou ela numa escuridão, e o Espírito Santo ia trazendo a revelação do que eu tinha que orar em cima desse sonho. Então, você tem que não simplesmente falar, eu tive esse sonho, eu não conheço, não sei quem é, deixa pra lá. Atenção, Deus nos levanta para orar pelas pessoas. Às vezes são pessoas que não tem ninguém da família que seja de oração. E aí ele vai buscar pessoas como nós, que somos de oração, né? Muitos aqui eu sei que são. Pastor Vinícius, seja bem-vindo. Para poder ser essa pessoa que vai interceder e vai parar a obra, e vai parar a mão do inimigo de agir naquela vida. Então seja grato a Deus quando você tiver um sonho com alguém que você não conhece, porque eu creio que ele está te levantando como, digamos, um anjo da guarda na vida dessa pessoa. Outra coisa, quais são os elementos que estavam neste sonho? Que tipo de elemento, Verusca? Meu Deus, o que você está falando? Você sonhou com que tipo de lugar? Que objetos estavam nesse sonho? Cores. Eu já fiz uma live aqui sobre a voz de Deus e eu falei em uma das lives como ouvir a voz de Deus sobre cores. Lembra que eu estudei um tempo sobre as cores também com a minha amiga Karina, não sei se ela tá aqui ainda, foi a minha amiga Karina que me despertou para essa história de cores. Eu comecei a estudar mais isso, comprei livros,
né? Porque Deus fala com cores também, cada cor representa uma coisa dentro da Bíblia, né? Depois vê essa live lá que eu trago inclusive os versículos bíblicos de cada cor para você saber. Um significa unção, outro significa sacrifício. Então tem sonhos que a gente tem que às vezes é rosa, é um sonho todo cor de rosa ou vermelho. O que isso quer dizer? Que isso quer dizer que às vezes Deus está te dando um alerta de algum sacrifício que você vai fazer na sua vida, vai passar por alguma coisa que você vai ter que obedecer e fazer um sacrifício para estar mais junto dele. Então, números, né? Tem pessoas que sonham, recebem números que querem dizer alguma coisa. Eu nunca recebi números em sonhos, só em visões, né? Quando eu tô acordada. Já recebi CPF, aquelas coisas loucas que a gente escuta que o profeta recebe. Eu orava pro Espírito Santo que eu só ia acreditar se eu recebesse. E uma vez eu comecei a receber CPF, código de boleto de pagamento, olha que loucura, valor de um boleto. Então tem pessoas que recebem números também. Então você tem que buscar saber. Tem gente que corre e faz assim, né? Ai, recebi, tinha o número 12 no meu sonho. Eu vou lá no Google. 12, o que quer dizer o 12? Cuidado com isso, porque aí você vai achar o quê? Você vai achar questão de horóscopo, misticismo, coisa cabalística. Isso não é de Deus. Isso são falsas doutrinas que o diabo se aproveita para poder enganar a gente. Então, cuidado. Receber um número, o que eu faço? Ora, pede para o Espírito Santo te mostrar o que esse número significa, qual o sentimento que você tem que ter em relação a esse número. E na hora que ele vier, você vai saber se for de Deus. Você vai lembrar na hora que você tinha recebido aquele número. Se foi algo ruim, no seu coração você sabe que é um alerta. Se foi algo bom, você vai gerar a expectativa de que vai vir algo bom com aquele número. Tá? Então, muito cuidado com misticismo. Tem gente que vai no Google, eu sonhei com um carro vermelho. O que quer dizer um carro vermelho? Joga no Google, aí vem esoterismo, tentando decifrar. Cuidado, quem vai decifrar para você é o Espírito Santo, não são falsas doutrinas. Depois, ore, né, como eu já falei, e aí você pede para o Espírito Santo, para ele te dar essa revelação, tá? Não tem manual, não tem, número 1, tá? Tem uns livros que trazem algumas descrições com embasamento bíblico, mas assim, o nosso guia principal, gente, para trazer essas revelações é o Espírito Santo de Deus. E junto com o quê? Junto com a Bíblia. Fora isso, desculpa, não é de Deus. Não vai no Google jogar e saber o que é o número 2, o que é a cor amarela, tá? Vai na Bíblia. Em que partes da Bíblia fala da cor amarela? Vê a minha live aí de como eu vi a voz de Deus, que eu falei disso, o Hugo tá perguntando. Eu falei da cor amarela, vermelha e mostrei na Bíblia aonde tá isso, né? Amarelo quer dizer, por exemplo, quer dizer unção, né? Tem várias partes da Bíblia que representam a cor amarela, quer dizer cheio do poder do Espírito Santo de Deus, a cor amarela. O vermelho quer dizer sacrifício, né? É o sangue de Jesus Cristo. Então, eu, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, quando eu passei por uma situação muito complicada, eu tinha sonhos demais e visões com a cor vermelha. Eu não entendia nada disso ainda. E depois eu passei por algo que eu tive que sacrificar para poder estar mais perto de Deus. Aí eu entendi por que eu via tanta cor vermelha. Então, está na Bíblia essas cores também, tá? Então, busque sempre Bíblia e não falsas doutrinas, porque eu já cansei de falar que o diabo vem em forma de luz e ele traz uma falsa paz no nosso coração para enganar a gente. Por quê? Porque se a gente não tá cheio do Espírito Santo, cheio da Bíblia, da palavra do Senhor, a gente não tem como reconhecer. A gente vai crer que aquilo é verdade, tá? O coração é enganoso, tá lá na Bíblia. Gênesis 48, né? E eu também já fui muito enganada por tudo isso, tá? Até que um dia eu fui cheia do Espírito Santo e foi algo que me doeu muito, porque Deus começou assim a abrir os olhos para um monte de coisa. Não foi ninguém que me falou, foi o próprio Deus. E é lindo quando a gente entende que agora a gente está no caminho de Deus, que a gente está no caminho certo. É algo que não dá para explicar, gente. É só vivendo para poder crer. Não é eu falando para vocês, é o agir do Espírito Santo de Deus na vida de cada um. Em Gênesis, gente, aí uma pergunta que todo mundo me faz. Verusca, eu sonhei com tal coisa, o que você acha que é? Você pode interpretar um sonho para mim?
O que vocês acham? Vocês acham que a gente pode interpretar um sonho? Ai, Verusca é muito usada por Deus. Eu vou ligar para ela, eu vou contar o meu sonho e ela vai me trazer uma resposta. Vamos ver lá. Gênesis 48. Vamos ver na Bíblia. A gente tem que ter embasamento. Bíblia não é o que a gente acha, não é o que a gente crê. Bíblia é a voz de Deus. Eles responderam. Gênesis 48. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Olha só, podemos sim usar pessoas, aliás, podem ser usadas para interpretar sonhos de Deus. Sim, Deus vai derramar esse dom e esse discernimento. Mas ela também pode não ser usada por Deus para interpretar o seu sonho, gente. Vamos lá. Por quê? Porque Deus, se Deus mandou um sonho para você, Ele vai trazer a revelação para você. Basta você pedir, basta você ter paciência, segurar a ansiedade e esperar que Ele vai trazer o sonho para você. Porque mesmo que a pessoa seja muito usada por Deus e ela tenha discernimento, né, espiritual, por exemplo, ela pode fazer algo da carne. Revelar um sonho da carne. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou desativar os comentários para vocês prestarem atenção no que eu vou colocar aqui, tá? Segura a ansiedade aí. Depois eu vou fazer a perguntinha. Eu vou botar aqui uma imagem. 1 minutinho cada imagem. Você vai me falar o que você tá vendo nessa imagem aí. Olha aí. 1 minuto refletindo nessa imagem. O que você tá vendo aí? Vamos fazer de conta que isso é um sonho. Eu tive um sonho, fui até você e eu narrei esse sonho aí, desse jeito pra você. O que você tá vendo aí? Vai olhando aí, o que você tá vendo aí? Você tá vendo o que, gente? Você viu relógios nesse sonho? Será que esses relógios morreram, gente? Gente, será que Deus está mostrando nesse sonho que o tempo dessa pessoa acabou? Olha só, esses relógios estão morrendo. Ah, eu vejo vacas. Tem relógios em cima dessas vacas. Meu Deus, o tempo das vacas gordas acabou. Elas estão morrendo nesse sonho. Quem tá vendo as vacas aí? Gente, olha só, quem tá vendo a água lá no fundo? Quem tá vendo águas lá no fundo? Gente, será que quer dizer o que essa água? Será que esse mar tá bravo e é isso? Por isso que vai todo mundo morrer? Esse rio não é rio de água viva que tá fluindo nesse sonho? É águas que tá matando todo mundo ali atrás? Ou será que são águas vivas fluindo em meio à morte? Você está numa temporada de que as coisas estão muito ruins. Olha a água lá no fundo vindo, fluindo, rio de água viva sobre essa temporada ruim que você está vivendo. Vira a árvore seca aí. O que será que essa árvore seca? Gente, será que está querendo dizer que essa árvore precisa dar frutos e não está dando? E fogo? Quem viu fogo aí? Viu fogo, tia Maria? Eu não vi fogo aí não, olha aí. Alguém viu fogo também? E aí, gente, imagina que você entregou esse sonho para alguém. Olha quantas interpretações cada um de nós tem sobre isso. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou botar mais um. Mais um. Água em lugar de terra seca, a Dani viu ali. Acredito que o tempo se acabou, secou. Será? Vou desativar o comentário de novo para todo mundo ver a próxima imagem. Vamos para a próxima. Aí você teve a pessoa teve um sonho e veio te relatar essa imagem aqui, ó. E aí você vai interpretar o sonho para essa pessoa. Você é uma pessoa ungidona de Deus, tal. Vai interpretar esse sonho aí. E agora? O que você vê nesse sonho aí? O que você tá vendo nesse sonho? Ai, desculpa.
Era pra ter deixado... Você tá vendo um casal contemplando a sua jornada, talvez? Você vê que o casal vai ter um bebê. Isso aí, quantos viram o bebê aí? O casal vai ter um bebê, gente. Eu vi no sonho, a pessoa... Olha, Natália, esse sonho que você acabou de me relatar para mim traduzir, para você interpretar, você vai ter um bebê. Eu vi um bebê. E aí, Mayara? Eu sei, Mayara, que é você. O que você vê aí? Você tá vendo, olha só, o casal imaginando nesse sonho, como é que eu vou chegar do outro lado da margem do rio, porque lá tem frutos, lá tem coisas maravilhosas que Deus tem pra minha vida, e é isso que Deus tá me falando, atravessa o rio, vai pro outro lado da margem. Ou como o Fernando colocou, você vai engravidar, você vai ter um bebê. Viram como é complicado, gente? Cada um vão iniciar uma nova fase, a Lucimara colocou. Quem não viu o bebê aí, vou pôr de novo, porque o povo vai ficar curioso. Vou mostrar o bebê pra vocês. Ó, assim, do lado direito, vê o pezinho do bebê lá na árvore. E aí você vai acompanhando aí o vácuo do casal, que você vai ver o corpinho dele certinho. Ah lá, olha só, o Léo foi profundo. Momento de espera até chegar ao outro lado. O Oséias, como se estivesse espiando o casal. Uau, Oséias. Essa árvore está muito estranha. Parece que está espiando o casal. Viram aí, gente? Então, assim, muitos sonhos que a gente tem, às vezes a gente vai nas pessoas podem ser usadas, sim, claro. Pessoas podem ser usadas para discernir o seu sonho, mas sobretudo, pergunta para Deus, não tome a pessoa como a sua única verdade. Se Deus deu o sonho para você, Ele vai te entregar uma resposta, e você não precisa ser influenciado por perspectivas de outras pessoas sobre o seu sonho, porque Deus mandou o sonho para você. E Deus vai mandar o sonho pra gente de acordo com o que a gente vive. E o que a gente vive não é igual do que o outro vive, e as perspectivas são diferentes, como vocês viram. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode tomar como verdade e entregar para uma pessoa algo e a pessoa usar aquilo como se fosse a voz de Deus, aquela interpretação. Deus, gente, nos sonhos também, ele falava, né? Nós devemos lembrar que Deus, ele usava o quê? Parábolas para explicar coisas para as pessoas, para os discípulos, né? Como a gente vê na Bíblia. E para explicar essas verdades complexas de uma forma mais simples, eles usavam essas parábolas. Ele usava parábolas para responder o quê? Perguntas, tirar dúvidas das pessoas. Usar parábolas era como se fosse um método de ensino, né? No tempo de Jesus. E em suas parábolas, como é que Jesus usava? Ele usava o quê? Figuras que os ouvintes entendiam, né? Coisas sobre comida, casamento, relação entre pai e um filho. Essas histórias simples que explicavam aí as realidades difíceis de entender, como a salvação, o reino de Deus e outras coisas. Então eu creio que os sonhos de Deus, eles devem ser vistos assim da mesma forma, né? Deus, ele pode falar, por isso que às vezes a gente recebe sonhos e a gente fica, eu dou risada demais, eu falo, Deus, que sonho foi esse? Por que não dá um sonho assim bem claro? Porque Deus, ele vai usar essas formas, né, essas parábolas para falar com a gente, para poder, o que? Se você realmente está em comunhão com ele, você vai entender o que ele está querendo dizer pro seu filho. É como se Deus mandasse um código MOR para ver se você tá ligado, para ver se você tá em relacionamento com ele, para entender o que ele tá mandando para você. Então, quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais cheio do Espírito Santo, mais rápido vai vir a resposta do seu sonho, tá? Mas vem, teve sonho meu que demorou 7 dias para Deus começar a me encher com as respostas. Deus não deixa a gente sem resposta quando o sonho é dele, tá? Ele é claro. É porque às vezes a nossa ficha não cai. Então ele vai usando coisas do nosso dia a dia pra gente poder entender, tá bom? Então, olha só, eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Depois nós vamos fazer uma oração por cura, tá? Nós vamos fazer um momento agora de meditação. Depois a gente vai fazer uma oração por cura. Fecha os seus olhos aí.
Vamos conversar agora um pouquinho sobre Deus. Eu sei que vocês foram muito abençoados. Eu sei que tem várias pessoas aí que estão falando, caraca, eu sonho muito, fico perguntando para todo mundo, né? E eu sei também que tem pessoas aqui que sonham muito, né? Então fica ligado, tá? Nem tudo é de Deus. Então tenha relacionamento com Deus para você identificar esses sonhos aí. Então coloca agora a mão no seu coração, fecha os seus olhos. E eu quero te convidar neste momento para você pedir para Deus abençoar a sua mente com sonhos que venham somente dele e que ele te dê sabedoria a partir de agora para você interpretar o que ele quer falar contigo. Antes de dormir hoje, você vai colocar a mão na sua cabeça. Coloca sempre antes de dormir e pede para Deus. Deus, blinda a minha mente de toda e qualquer ação do inimigo, para que se vierem sonhos, que seja de ti, Pai. Então faz uma oração agora, conversa com ele. Eu vou deixar 1 minutinho a música rolando para depois a gente fazer a oração. E quando você alcançar, saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado. Amém, Jesus. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado. Amém. Obrigada, Jesus. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Amém, Senhor. Glória a Deus, gente. Enquanto vocês meditavam, Deus me deu uma visão. Tem alguma pessoa aqui na live, depois se quiser vir conversar comigo e testemunhar, que já é cristã, já conhece Jesus como o verdadeiro caminho, o único caminho, e ainda não é batizado. Deus me mostrou claramente um vaso de batismo. E eu quero te dizer que Deus se alegra muito com esse passo que você está aí pensando, ainda não fui batizado. Dê um passo de fé e vai para esse batismo, porque Deus está te chamando. Deus vai se alegrar com esse passo de fé. Eu creio em nome de Jesus. Tia recebeu um livro aí, né? Foi abençoada. Glória a Deus. Gente, vamos colocando agora aí pedidos de oração por cura, tá? Muita gente, eu tenho uma lista aqui imensa. Todo dia eu recebo pedido de oração por cura, né? Eu contei pra vocês em um dos vídeos aí que eu fui no hospital fazer teste do Covid. E eu entrei lá pra fazer teste e quando eu vi eu estava intercedendo nas pessoas. Muita gente nas macas, né? Então assim, coloca aí, vamos orar por cura agora. Coloque um nome aí no bate-papo de quem é as pessoas que você quer que a gente coloque aqui para orar. Eu creio no Deus de milagre. Eu creio no Deus que age, gente, através aqui, ó, da telinha do celular, sabe? Tem testemunhos tremendos de pessoas que recebem áudios quando a gente manda oração e a pessoa testemunha de que ela foi curada, de que algo sobrenatural aconteceu. Então, coloca o nome aqui, vamos orar por cura e eu creio que Deus vai entrar com providência. Porque o nosso Deus é o Deus dos milagres, é o Deus do sobrenatural. Nós estamos aí numa semana de 40 dias, hoje é o 3º dia, né? De propósitos do livro. Se você ainda não está conosco, ainda dá tempo de entrar, manda mensagem inbox pra mim, né? Minha tia recebeu lá em Goiânia já o livro, eu mandei um pra ela. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com as pessoas nesses 40 dias. Eu estou em um propósito de 21 dias de oração na madrugada, eu e minha mãe, uma oração nacional aí.
E a gente está orando por todos vocês que estão nesse propósito. A Maiara também tá, a Alessandra que está lá no nosso grupo também, Momento da Hospitalidade Cristã. Então eu creio que Deus vai falar com vocês nesses 40 dias, gente. É momento de estar em comunhão com Deus. É momento de estar com Deus, gente. Jesus está muito próximo. Se você não crê nisso ainda, se você não lê a palavra de Deus, eu quero te dizer, todos os sinais para a volta de Jesus já foram cumpridos e Ele está muito próximo. Então é o momento de estar em relacionamento com Ele, estar em comunhão com Ele. Então não percam essa oportunidade. Seja bem-vindo, Pastor Paulo, querido. Não percam essa oportunidade. Eu aproveito aqui enquanto vocês colocam os pedidos por oração de cura. Coloca também, gente, se você ainda não aceitou Jesus como seu único Salvador. A Bíblia é clara pra gente. Só vai entrar no reino de Deus aqueles que confessarem com a sua boca que Ele é o único Salvador. Então confesse e coloca: Senhor, eu me entrego a Ti. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único Salvador. Se você quer aceitar esse Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, único, é o único que existe. Não precisa de intermediários, tá? Quanto mais você lê a Bíblia, mais o Espírito Santo vai trazer para o seu coração essa certeza. Coloca aqui na live, se você ainda não aceitou a Jesus, põe: eu aceito Jesus. Que nós vamos orar por você também. E a Bíblia nos fala, uma vez que a gente reconhece Ele como nosso único Salvador, automaticamente o Espírito Santo de Deus enche nós, Ele vem sobre nós, e aí você vai começar a viver coisas sobrenaturais na sua vida, e você vai finalmente ser reconhecido como um filho verdadeiro do Senhor, um filho que o reconhece como um pai, tá? Então você também que não aceitou Jesus ainda, coloca: eu aceito Jesus como meu único Salvador, eu quero Jesus. Coloque aqui pra gente orar por você também, né? Não tenha vergonha, gente, não tenha vergonha, tá? Eu quero ficar muito feliz ao chegar lá no céu, né? Encontrar com pessoas que não tinham, que aceitaram aqui na live. Eu vou falar: meu Deus, eu lembro dessa pessoa na live, ela aceitou Jesus na minha live. E eu quero ficar muito feliz de estar lá com você, de ver que foi um fruto aqui das nossas orações, porque a gente tem muita gente orando por todos vocês. Amém, glória a Deus. Antônia Maria, Tia Maria, mais alguém? Coloca aí, não perca essa oportunidade. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe. Eu fiz uma live aqui sobre o meu pai, contando a história, né? Se Deus é realmente bom. Meu pai, ele era praticamente ateu, gente, e antes dele morrer, ele aceitou a Jesus. E hoje é o que conforta os nossos corações. É saber que a gente teve a oportunidade de fazer essa oração com Ele, e Ele crê, e hoje Ele está junto do Pai, e nós vamos encontrar com Ele. Então a gente não sabe o dia de hoje, o dia de amanhã. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Quem não colocou ainda e quer colocar, coloca. Vamos orar então, gente. Vamos orar. Estenda a sua mão para cá, ó, para todos esses nomes aqui que nós estamos passando, tá? Você pode ir passando o dedinho e vendo os nomes e intercedendo junto comigo. Eu estou olhando aqui. São muitos, né? Muitos são Covids. Vamos lá, Pai. Deixa eu tirar o som aqui. Pai amado, Pai querido, eu venho aqui, Pai, com o seu povo do Senhor nessa live, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está presente aqui com o seu poder sobrenatural, Senhor. E nós queremos nos levantar e clamar, Senhor, por cada uma dessas vidas que foram colocadas aqui, Pai. Entra agora, Pai, com o seu poder. Entra recuando esse vírus, Pai. O Covid, Senhor. Tende misericórdia do seu povo, Pai. Que pulmões voltem a funcionar, Senhor. Eu clamo, Senhor. Eu clamo pela restauração completa da saúde de cada uma dessas pessoas. Eu coloco também os pais da Luma, Pai, sobre sua presença, Pai, para que eles sejam cuidados por Ti. Que cada uma dessas pessoas, Pai, que foram colocadas aqui nessa live, elas recebam anjos do Senhor agora visitando cada uma dessas pessoas. Que seja por Covid, que seja por tratamento de câncer, que seja por tratamento dos rins que o Senhor está me falando aqui, que seja, Pai, por qualquer enfermidade que o Senhor que eles estejam colocando aqui, Pai. Nós sabemos que você é o Deus do impossível, Pai. Nós intercedemos agora, em nome de Jesus, porque
porque nós sabemos que o sangue do Senhor tem poder, Pai, e vai entrar limpando cada uma dessas pessoas, Pai, enchendo, Pai, com sua glória, enchendo com a sua unção. Nós declaramos agora, Senhor, agora o sopro de vida, Pai, onde tiver aquelas pessoas em que os médicos estão desenganadas, estão falando que vão entrar no funeral, em nome de Jesus nós repreendemos e nós declaramos vida sobre essas pessoas, vida em abundância, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós clamamos com a sua trombeta agora, Pai, para que elas sintam a sua presença dos anjos do Senhor invadindo cada um desses lugares, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas curas que o Senhor tem proporcionado nessas vidas, Pai. Elas serão testemunhas, Pai. Elas irão testemunhar as bênçãos que o Senhor fez na vida delas, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Entra com seu fogo consumidor, desfazendo todo e qualquer nódulo que tiver na vida dessas pessoas, Pai. Desfazendo todo e qualquer Covid, Pai. Esse vírus vai recuar. Nós declaramos agora em nome de Jesus. Vamos clamar agora pela nossa nação, gente. Pai, tente misericórdia do nosso Brasil, Pai. Nós declaramos, Pai, a proteção do reino de Deus. Nós declaramos o poder sobrenatural fluindo sobre o nosso país, trazendo, Pai, a cura, trazendo o recuo desse vírus, Pai. Nós declaramos que nós somos uma nação santa, povo eleito, e nós não vamos aceitar esse inimigo contra nós, Pai. Essa batalha é ganha, porque nós temos o nome de Jesus à frente, Pai. Vitória eu quero declarar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sobre esse chofar maravilhoso enviado do Senhor pela Maiara. Obrigada, Senhor. Que Deus unja cada um dos seus filhos através dessa trombeta, porque a trombeta está próxima de soar. A trombeta do Senhor está próxima de soar e que nós estejamos preparados, Pai, como um exército do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias e louvores, unção forte com essa trombeta. Maiara, obrigada por me enviar essa trombeta. Tô assim, fico até a cabeça aqui, orando com essa trombeta. Deus é maravilhoso, gente. Glórias e louvores, gente. Crê, receba com fé essa cura, que eu creio, gente, que o Senhor visitou cada uma dessas pessoas que vocês colocaram aqui, elas vão ser curadas, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por vocês. Coloca a mãozinha aí em posição de receber. Deus está me falando de pessoas angustiadas, pessoas com o coração muito apertado aqui, pessoas clamando por emprego. Deus vai abrir porta, gente. Receba essa porta, em nome de Jesus. Vamos lá, mãozinha em posição de receber. Pai amado, Pai querido, agora eu venho clamar por essas pessoas que estão aqui nessa live. Essas pessoas, Pai, que tiraram um tempo para vir ouvir a sua voz, Senhor. Que elas sejam um povo diferenciado, Pai. Que seja um povo cheio de unção e de luz. Que o Senhor sabe o coração de cada uma dessas pessoas. Então eu quero declarar, Pai, entra com tudo agora visitando cada um desses lares. Ungindo, abençoando, restaurando vidas, restaurando famílias, restaurando casamentos, restaurando carreira profissional. Eu vejo portas de emprego sendo abertas agora pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles possam receber, Pai, de todas as promessas que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Que nada impeça eles de receber as bênçãos do Senhor. Eu declaro agora depressão, ansiedade, angústia. Isso não é de Deus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus. Covid, pessoas que estão aqui aguardando resultado do exame do Covid, a vitória é certa, receba em nome de Jesus. Não há mal nenhum que chegue até as nossas famílias quando nós temos o Senhor à frente, é o que eu quero declarar. Entrega para Ele e confia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam sonhar sonhos de Deus. Lembra? Começa agora antes de dormir. Bota a mão na cabeça e pede: Deus, blinda a minha mente de ação do inimigo e da minha própria mente. Eu quero receber só sonhos de Deus. Deus vai começar a falar ainda mais com vocês. Vocês vão começar a vir me testemunhar. Eu creio em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados. E que Deus continue falando com vocês aí. Porque Deus continua falando com a gente, né?
depois da live. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Beijo. Gente, deixa eu dar um recado, esqueci, ó. Gente, amanhã vai ter uma live aqui poderosa. 22 horas. Põe na agenda. Nós vamos orar. Nós vamos adorar. Vai ter um momento de palavra. Nós vamos clamar pelos nossos enfermos. Nós vamos clamar pelas nossas vidas. 22 horas com os jovens da minha igreja, tá? Da Igreja Nova Chance. Vou estar aqui no meu Instagram com um time de jovens e nós vamos orar e nós vamos clamar. Você vai chamar todo mundo que precisa de receber oração de cura, jovens que estão por aí perdidos, muitos jovens com problemas de depressão, angústia. Traz todo mundo pra cá, gente. Traz todo mundo pra cá que eles vão ser muito abençoados. 22 horas, tá bom? Eu aguardo vocês. E vem com a gente porque nós vamos, ó, nós vamos estar nesse chofar aqui, ó, recebendo do Senhor e orando. Em nome de Jesus. É forte, gente. Deus abençoe. Beijo. Olha isso, gente. Eu vejo Jesus todinho chegando com essa trombeta. Deus é poderoso. Amém. Beijo. Isso aí, Larinha. Divulga aí.